Paz do Senhor, povo de Deus. Bem-vindos à nossa aula interativa da lição de número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra, que tem como comentarista o pastor Elinaldo Renovato. O tema central reside na tensão dialética entre a justiça divina e a misericórdia intercessora. Professor, você está pronto para mais uma aula que vai incendiar a sua escola bíblica dominical? Vamos ao nosso textual. Disse mais: ora, se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor. Gênesis 18:32. A verdade prática: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 18, do 23 ao 32. Se você é professor, já prepara o print e o compartilhamento, porque o conteúdo de hoje será uma bênção para a sua classe. Se você é aluno, comenta aqui embaixo. Eu sou intercessor. Vamos fazer esse algoritmo do reino chegar até muita gente. A lição analisa a visita angelical a Abraão e o consequente juízo divino sobre Sodoma e Gomorra. O objetivo fundamental é demonstrar que, embora Deus seja longânimo e ofereça tempo para arrependimento, sua santidade exige o juízo final sobre o pecado impenitente. Ele destaca o papel de Abraão como intercessor, ressaltando sua tentativa de salvar os justos da destruição iminente através de um diálogo com o Criador. O conteúdo enfatiza o equilíbrio entre a misericórdia e a justiça de Deus, alertando que a paciência divina tem limites diante do pecado persistente. Além disso, a lição oferece subsídios pedagógicos para professores, propondo reflexões sobre a influência moral do ambiente na família e a necessidade de vigilância espiritual. Por fim, o relato serve como uma advertência contemporânea sobre as consequências da negligência e aos princípios bíblicos e a importância de se manter uma postura de santidade. Esta lição precisa mobilizar o professor e o aluno a assumirem o papel de intercessores sacerdotais em uma sociedade que, tal como Sodoma, tem normalizado a iniquidade. Primeiro, os anjos visitam Abraão, a visita surpresa e a arte de receber. Gênesis 18, do 1 ao 15. Imagina a cena. Meio-dia, o sol está escaldante de Canaã, Abraão está na tenda e vê 3 visitantes. Ele não espera ser chamado, ele corre. Deus não age sem antes revelar seus segredos aos que o temem. Salmos 25:14. A visitação nos Carvalhais de Manre destaca a comunhão íntima como pré-requisito para entender os planos escatológicos de Deus. A hospitalidade de Abraão não foi apenas um cafezinho, foi uma entrega total. Pão fresco amassado por Sara e a melhor vitela do curral. Ele ofereceu proteção e o melhor que ele tinha. Ô professor, lança aí um desafio no grupo de WhatsApp da classe. O que significa oferecer o nosso melhor para Deus hoje? O mistério do riso de Sara. Sara riu por dentro devido à sua condição física, mas o Senhor deixou a pergunta que deve ecoar na sua classe. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Gênesis 18:14. Se você crê que Deus faz o impossível, digite amém nos comentários agora. 2. Deus anuncia seus planos a Abraão. Vimos aqui o segredo revelado e a negociação da misericórdia. Gênesis do 18:16 ao 33. Deus não faz nada sem revelar aos seus servos fiéis. Ele compartilha com seu amigo Abraão o anúncio da destruição. O pecado de Sodoma e Gomorra se agravou de tal forma que o clamor chegou aos céus, encadeando a destruição. Deus escolheu revelar seus planos a Abraão devido à fidelidade, ao temor e ao relacionamento de amizade que o patriarca mantinha com o Criador. De acordo com a nossa lição, Deus revela seus segredos para os que o temem e compartilha seus planos com aqueles que são fiéis. A intercessão como ofício sacerdotal. Abraão prefigura o papel da Igreja e do Espírito Santo, Romanos 8:26, ao colocar-se na brecha, Ezequiel 22:30, apelando para a preservação do justo em meio ao ímpio. Veja a ousadia de Abraão
ao interceder. Ele começa em 50 justos, vai baixando, 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. Abraão não estava apenas barganhando, ele estava apelando para o caráter do juiz de toda a terra. Professor, você tem se colocado na brecha pela sua cidade, como Abraão fez? Deixe a sua bandeirinha do Brasil aí nos comentários se você aceita o chamado para ser um intercessor hoje. 3. A destruição de Sodoma e Gomorra. Fogo, enxofre, o perigo de olhar para trás. Gênesis 19. Agora o assunto ficou bem mais sério. Deus é amor, mas o comentarista lembra que ele também é o consumidor. Hebreus 12, 29. Sodoma era um antro de libertinagem, injustiça e também violência sexual. O pecado de sodomia. O material estudado define a sodomia não apenas como uma prática social, mas como uma perversão sexual e moral severamente condenada nas Escrituras. Levíticos 23, Romanos 1 e 27, resultante aí do quê? De uma cultura de libertinagem e promiscuidade. O trágico fim da esposa de Ló, transformada em uma estátua de sal. Ela saiu da cidade, mas o coração ficou lá. Ao olhar para trás, desobedecendo a ordem divina, tornou-se uma estátua de sal. Dê esse alerta para a sua classe. O erro dela não foi apenas virar o pescoço, foi a falta de foco nas coisas lá de cima. Embora as fontes fornecidas não detalham a vida posterior de Ló e suas filhas em cavernas, isso aí são fatos narrados em passagens bíblicas subsequentes, elas enfatizam que foram as poucas pessoas salvas de uma catástrofe que tornou toda a região improdutiva e inabitável até o dia de hoje. Não deixe o brilho do mundo paralisar a sua caminhada. Vai aqui uma curiosidade para a sua aula. A região até hoje lá é improdutiva, cheia de enxofre e betume, servindo de monumento perpétuo contra a iniquidade. Vamos concluir a nossa aula, vamos finalizar esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Professores, use a técnica dos grupos, pergunte se a família de Ló estava realmente preparada para resistir à influência de Sodoma. Ló escolheu as campinas férteis, mas esqueceu da saúde espiritual da sua casa. As implicações práticas para a classe da escola dominical, você pode dar aí como prática da hospitalidade positiva. O professor deve enfatizar que a hospitalidade de Abraão, correr ao encontro, oferecer o melhor, foi o ambiente que gerou a promessa e a revelação. É um chamado para resgatar essa arte no serviço cristão. A vigilância sobre as escolhas geográficas e também sociais. Ló escolheu as campinas férteis, mas expôs a sua casa à imoralidade. A aplicação prática é: nossa família é forte o suficiente para resistir à Sodoma moderna? O chamado à intercessão nacional. A lição encerra com um imperativo. A igreja deve sustentar a bandeira da justiça divina e orar por avivamento na nação para que o maior número de pessoas seja alcançado antes do juízo final. E o foco escatológico, assim como lá no tempo de Noé e de Ló, o juízo virá de forma repentina, o crente deve manter os olhos nas coisas lá de cima. Não deve ficar olhando para trás, evitando aí a paralisia espiritual da esposa de Ló. E para encerrar, vou lançar aqui um desafio nesta semana. Compartilhe esta lição com 3 professores da Escola Bíblica Dominical. Interceda por 10 pessoas que você quer que elas sejam salvas. Teu patrão, teu amigo, teu parente, teu pai, enfim. Lembre-se, Deus buscou 10 justos para poupar uma cidade. Seja você este justo que faz a diferença na sua igreja, na sua casa, no seu bairro e na sua rua. Vamos encerrar com um texto áureo na nossa mente. Não a destruirei por amor de 10. Gênesis 18 e 33. Até a nossa próxima aula, onde continuaremos a trilhar o caminho dos homens dos quais o mundo não era digno. Paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.